Essa é a minha pergunta. Porque quem pastoreia a igreja é ele, não sou eu. Mas vamos supor que eu comece a pastorear a igreja na frente dele, da frente do Senhor. O que vai acontecer? A igreja perde o rumo. Irmãos, e isso eu não quero que aconteça. Só que às vezes o Espírito Santo simplesmente discorda da gente, ou melhor, a gente perde o rumo. Aquilo que você está querendo não é o que o Espírito Santo está querendo. O Espírito Santo para você e dá uma travada. E ele quer lhe acordar hoje. Ele quer lhe acordar hoje. Não é, me perdoe a expressão que eu vou falar aqui, não é porrada não, irmão. Fique tranquilo que você não vai tomar surra não. Ele quer acordar e ele acorda com revelação. Ele não pode acordar dando bronca, isso não existe. Quem acha que Deus trabalha com medo, medo não é ferramenta de Deus, isso não existe. Vamos ler dois versículos, verso 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia. Verso 25 e 28. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas específicas. Amém? Vamos orar nesse momento. Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor venha aqui nos ensinar esta noite. Nós não estamos aqui à vontade conosco mesmo e com aquilo que nós achamos. Tu tens a visão correta do teu próprio plano e para nós. Só que precisamos desta visão. Senhor, passa para nós agora, dá para nós uma visão clara do que tu queres fazer, do que tu vais fazer conosco, do que tu desejas fazer. E operando o Senhor, quem impedirá? Faça isso, por favor, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu peço que toda barreira de conceito e preconceito caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele tem um projeto para a sua igreja. E esse projeto para a sua igreja, ele não é um projeto institucional. Não é um projeto de a videira abrir uma outra videira. Não é isso. O projeto da igreja de Deus é a igreja de Deus acontecendo e o homem ajudando naquilo que lhe cabe. 2 Coríntios capítulo 6 diz assim: nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador de Deus? Vou apagar esses números aqui. O que é um cooperador de Deus? Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Mas o que é um cooperador de Deus? Um cooperador. Não é assim que se escreve porque não tem esse traço, mas ele é um cooperador. O que é um cooperador de Deus? Pela palavra aqui que você diz que é? 2 Coríntios 6, 1. O que é? Vamos abrir Marcos capítulo 16, verso 20. Abre aí, Marcos 16, 20. Para você ver que Deus também é nosso cooperador. Cooperar, o que é cooperar? 2 Coríntios 6, 1 diz que nós somos seus cooperadores. Mas Marcos capítulo 16, verso 20. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Diz o resto aí? Cooperando com eles. Quem? Cooperando com eles o Senhor. O que é cooperar? Hein? O que é? Operar junto. Nós aqui somos cooperadores de Deus e Deus é nosso cooperador. A gente opera junto. Você se lembra que nós falamos daquela Sunantilambanomai que eu falei aqui, da operação junta, não foi? Cada um pega um pedaço. Nós falamos sobre isso. Então, nós e Deus cooperamos um com o outro, Deus coopera conosco, nós com ele, perfeito. Você vê que Atos 15, quando a gente está falando, eles se reúnem num concílio, que é o concílio de Jerusalém, para deliberar sobre um assunto da igreja. E ao concluir aquele assunto, como diz assim, eles não tiveram uma experiência mística, eles tiveram uma reunião. Mas eles estão deliberando para a igreja. E quando chega no verso 28, diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, nas reuniões em que a igreja se reúne para deliberar do reino de Deus,
na submissão que cada um tem, na maneira como cada um recebe a revelação, porque se você ler o texto de Atos 15, eu não vou entrar muito em detalhe, mas Pedro seria a pessoa que mais teria proeminência, que era o mais importante. E Pedro tomou a palavra e a palavra dele não prevaleceu, prevaleceu a palavra de Tiago. Paulo também falou nesse concílio e não prevaleceu a palavra dele. Por que a palavra de Tiago prevaleceu? Porque não importa quem fale, o que importa é que o Espírito fale. O Espírito tem que falar. Então o Espírito vai tomando a rédea de cada ação, porque ele quer tomar a rédea de cada ação. O Espírito Santo não vai ficar a reboque de culto nenhum. O Espírito Santo não fica sujeito a essa reunião aqui, não, irmão. O Espírito Santo é maior do que tudo isso. Não, eu não tenho interesse nenhum de ser estrela e não posso ser estrela e ninguém será estrela. A estrela vai ser sempre o Senhor, que é o Espírito Santo. Por que eu digo que é o Espírito Santo? Porque Jesus está à direita de Deus. Quem está na terra, já expliquei isso, é o Espírito Santo. Ele glorifica Jesus porque lembra as palavras de Jesus, mas quem está pegando no pesado aqui é o Espírito Santo, não é Jesus. Jesus está à direita de Deus. Então, a ação na igreja pertence ao Espírito Santo, seja em qualquer momento. Momento da adoração, momento da pregação, seja o que for. Ok? Inclusive nas reuniões. O Espírito Santo, ele fala e ele está conosco. Agora, vamos abrir Atos 2. Vocês vão perceber, volta aí, Atos 2. Vocês vão perceber uma coisa que vai acontecer com a igreja. Eu vou fazer a mesma coisa que eu falei da outra vez, mas vou falar de uma maneira, ou melhor, pegar os mesmos textos e falar de um modo diferente. Você observa que em Atos 2 o Espírito Santo vai vir. Em Atos 2, verso 3. É porque daquela vez eu não li, eu não expliquei esse texto, né? 2, 3 e 4, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vou fazer uma pergunta para vocês. O cabelo do pessoal arrepiou, sim ou não? O cabelo do pessoal arrepiou, sim ou não? Uma pergunta idiota, né? Mas olha o texto aí, vê se o cabelo se arrepiou. Caso no cabelo agora de Cláudio, se ele tivesse lá, que antes não tinha cabelo, mas o cabelo de Cláudio arrepiou? Ele está lá, né? Não, porque ele usa laque. Não, irmãos. Verso 2. E veio do céu, o que veio do céu? Um vento ou um som? Hein? Um vento ou um som, irmãos? Um som de vento. Não era vento, era som de vento. Então, como é o som de vento? Mas não veio vento, o cabelo ficou paradinho. Então as irmãs não teve problema de nada disso. Aí pessoal, um barulho de um vento. E esse barulho, no decorrer do barulho, no transcorrer do barulho, foram vistas na cabeça das pessoas uma espécie de auréola laranjada, uma labareda de fogo, aqueles negocinhos de desenho animado. Pum! Foi vista aqui na cabeça das pessoas. Não teve vento. Mas observe, foram cheios do Espírito e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia. Observe bem, na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a fazer o que ele queria. Que tipo de língua ele foi distribuindo? Bem fácil. Bem fácil. Verso 8. Verso 8. O que diz? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos. 17 dialetos foram falados aqui. Costuma-se dizer que essa é a primeira pregação com tradução simultânea. 17 dialetos foram ouvidos. Ouvimos cada um na nossa própria língua. Então, observe bem o que eu vou escrever aqui. Ó. Existe aqui a primeira língua. Não vou falar sobre isso só não, tá, pessoal? Língua, como é que eu diria? Língua estrangeira. Pronto. Língua estrangeira. Um dialeto. Língua estrangeira. Tá? Isso aqui foi em Atos 2, ok? Observe, o Espírito Santo, quando começa a agir, ninguém sabe como é que vai acontecer. Eles simplesmente estavam lá parados. O Espírito Santo começa. Então, quando você vai virar as páginas de Atos, você vai perceber que eles não estão identificando claramente como é a ação do Espírito Santo. Eles não conhecem. Por quê? Em Atos capítulo 4, verso de número 30, verso 29 a 31. Abre aí para você ver. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, verso 30,
para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. Olha o 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ponto e vírgula. Agora lê o resto. E todos foram... anunciavam com ousadia a palavra de... Observe. Havia previsão de que viesse o Espírito Santo sobre eles? Não, porque já tinha vindo antes. Para que o Espírito Santo vem de novo? Você observa que o Espírito Santo tem o interesse de que a palavra seja proclamada. Lá no Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, imediatamente a pessoa, Pedro se levantou e com ousadia começou a pregar. Aqui o Espírito Santo cai e eles pregam a palavra. Então você observa que está havendo um controle do Espírito Santo sobre a ação da igreja, mas eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem, eles não têm um domínio disso aí. Agora, Atos capítulo 6, os discípulos estão dizendo, no verso 3, eles estão dizendo para escolher diáconos. Diz assim: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Olha aí, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Você observa o que está acontecendo. Eles estão identificando que para servir a Deus, o Espírito Santo tem que estar presente ali nas pessoas. Aí você já vê isso aí. Agora, tem muitas coisas que eu poderia colocar, mas em Atos capítulo 7, verso 55, eu acho que eu estou só passeando na Bíblia. Folhei a Bíblia que vale a pena isso. Atos 7, 55, Estevão está terminando o seu discurso. Ele vai morrer nesse discurso. E ele vai perdoar aquelas pessoas que estão atirando pedra nele. Aí diz o verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Olha, cheio do Espírito, estava terminando a pregação dele. Pregação que ia fazê-lo morrer. Ou seja, o Espírito Santo não estava salvando Estevão, estava enchendo de Espírito para ele enfrentar a morte. Deixa eu te falar uma coisa. Se algum de vocês, por acaso, vai ter medo de morrer um dia, servindo a Deus, eu quero dizer que o Espírito Santo, isso é unânime em toda a história da igreja, o Espírito Santo é dado como uma força especial para que a pessoa possa ser um mártir. Ninguém é mártir porque quer ser um mártir. A igreja primitiva dizia que ser um mártir é um dom. O sujeito recebe uma unção para ser um mártir. E por isso que ele não sente dor, muitas vezes. Ele glorifica, ele vê os céus abertos. Acontece várias coisas na hora de um crente morrer, um crente que morre cheio do Espírito Santo. Por isso que quando ele vai morrer, cheio do Espírito Santo, ele vê o céu aberto. Existe esse dom. E eu posso citar várias pessoas, Blandina, posso citar o próprio Policarpo, várias pessoas que morreram e não... E engraçado que a morte de Blandina, eu já contei essa história aqui, ela estava, todo o pessoal estava chorando, porque ela sofreu 5 dias para morrer, acho que no 4º ou 5º dia ela morreu, e todo mundo estava chorando, implorando para ter misericórdia dela e matar logo. Aí mandaram um camarada, inclusive isso tem um pouco de polêmica, mandaram o Carrasco matar, que o javali tinha passado, tinha destruído lá toda, aí mandaram ele matar, o Carrasco foi matado, não teve coragem, começou a chorar. A plateia todinha chorando, ela botou a espada aqui, aqui, ó, aí botou a espada aqui do Carrasco e se jogou em cima da espada, Blandina. Então assim, tem muitas histórias assim, e isso só acontece quando é cheio do Espírito Santo. Você observa que o Espírito Santo, ele está administrando e gerando a igreja, fazendo a igreja girar e andar. Capítulo 8 de Atos, a gente já estudou sobre isso, mas eu quero que você leia de novo. Verso de número 14 e 15. Filipe sai pregando a palavra. E Filipe sai pregando a palavra, por isso você tem que ter Bíblia, ou tem que ter o smartphone aí ligadão. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Verso 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, por que é que Filipe, que saiu para pregar, não sabia orar pelo Espírito Santo? Filipe não sabia. Você observe aqui no capítulo 8, nós estamos em Atos 8, nesse caso aqui, missões, não é espontânea, é missões obrigatórias, missões, como é que eu chamaria? Missões espontâneas, quando a gente vai porque quer. Aqui não, missões obrigatórias. A igreja foi perseguida e saiu para pregar. E o Filipe não sabia orar pelas pessoas, para as pessoas receberem o Espírito Santo, então o evangelho não tinha começado, para todos os efeitos. A igreja não sabia orar pelas pessoas. A igreja não sabia. A igreja não conhece. Irmãos,
Vá acompanhando meu raciocínio. A gente não conhece direito como o Espírito Santo age. Tá todo mundo aqui aprendendo, irmão. A igreja começou aqui e não tem manual, não. Jesus não deixou nada escrito, não. Ele disse, se você for receber o Espírito Santo não desceu com manual de instruções, não, irmão. Ele não desceu com tudo escrito, nem com WhatsApp, nem nada disso. Vocês vão aí, eu vou ensinar vocês no caminho. E assim os caras sabem pregar e chega lá não sabe passar o Espírito Santo. Aí os apóstolos chegam lá, rapaz, vamos botar a mão sobre o povo aqui, ó. É assim, ó. Quando botou a mão, todo mundo recebeu o Espírito Santo. Qual foi o sinal? Não sei, mas se teve a imposição de mãos e receberam, então teve algum sinal. Agora, Atos 10, no finalzinho do Atos 10. Já falei com vocês. Atos capítulo 10, verso 44. Pedro também, você já viu a história, né? Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Dessa vez não teve que botar a mão. Então o que você vai perceber? Que os próprios apóstolos não sabem como é que não tem know-how do funcionamento da igreja. A igreja está sendo construída, o Espírito Santo está construindo junto com eles, eles estão aprendendo junto. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? A gente está pensando nessas coisas. Porque aprender a andar com o Espírito Santo é um caminho de aprendizado. É por isso que eu estou falando. A maioria de nós aqui tem vários problemas na sua cabeça com relação à obra do Espírito. E não é só obra do Espírito, é obra da igreja. Não é obra do Espírito, é obra da igreja. E é o que eu vou falar aqui. Porque essa igreja aqui, irmãos, ela não está controlada por ninguém. E ela não tem que ser controlada por ninguém. Olha o que eu estou lhe falando. Atos 2, caiu o Espírito Santo sem previsão. Atos 4, caiu o Espírito Santo sem previsão. Atos 7, morreu um cara que não era para ter morrido, era diácono, cheio do Espírito Santo. Ele tinha sido eleito agora, morreu. Atos 8, um diácono vai para lá e não sabe fazer o que fazer. Aí tem que mandar 2 apóstolos. Atos 10, o apóstolo que foi pregar, nem terminou a pregação, o Espírito Santo caiu. Eles não sabem como funciona. Tudo isso é um grande aprendizado. Nós é que temos que aprender o que o Espírito Santo está fazendo. Nós não temos controle sobre essas coisas. Agora eu lhe pergunto, Filipe pregou a palavra onde? Em Samaria. Era para pregar? Se fosse na previsão, não pregariam, porque o judeu é preconceituoso com Samaria. Pregou em Samaria. Pedro foi na casa de Cornélio. Ele era para ter entrado? Se fosse por ele, não entrava. Deus teve que botar um lençol para ele poder entrar. De novo, Deus vai entrar onde o homem não quer entrar. É assim que funciona. Então, queridos, observe. Se você acha que nosso problema aqui é a igreja videira, olha só, eu estou falando de propósito errado. Se a igreja videira aqui é a melhor igreja e você é cheio de Espírito Santo porque essa é da videira, tu tem que se converter hoje. Porque não existe igreja videira, só existe a igreja do Senhor. Só existe a igreja de Jesus, irmãos. Videira é o nome que tem lá na porta para identificar a nosso endereço, onde é que vai entregar o bujão de gás, não sabe. Não, é naquele número, que número é pequeno. Não, tem uma placa, um nomezinho videira. Pronto, videira é uma identificação de endereço, localização, etc e tal. Mas preste atenção, nada disso importa a não ser uma coisa só, o que o Espírito Santo está fazendo. Só importa o que ele está fazendo. Não importa o que o homem está fazendo. Pedro não teve controle. Filipe não teve controle. Ninguém tem controle da obra do Espírito. Ninguém tem controle. Por isso que você precisa compreender que o Senhor te colocou no seu lugar de trabalho, já prevendo você lá. Você tem que entender isso. Não é o lugar do Espírito Santo não é aqui. O lugar do Espírito Santo é onde você está. O lugar do Espírito Santo é onde ele lhe plantou. Se você não entendeu e não é cheio do Espírito Santo, o defeito está aí. O defeito não está na teologia. O Espírito Santo fez isso em todas as Escrituras. Vamos lá. Atos 16. Paulo tem um plano. Atos 16. Abra aí sua Bíblia. Atos. Eu falei 16, né? Vamos lá. Atos 16, verso de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas, o que? Diz o resto? O Espírito... Beleza, leia o verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos o quê? Não, irmão. Impedidos pelo Espírito Santo de quê? Não era de assistir um jogo, não? Foram impedidos do Espírito Santo de ficar em casa vendo novela. Não. Foram impedidos do Espírito Santo de pregar a palavra. Observe que o Espírito Santo tem uma agenda e Paulo tem outra. Paulo tem uma agenda e o Espírito Santo não tem a agenda de Paulo. De noite, diz o texto, verso de número 9, Paulo teve uma visão
que se apresentou um homem na Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar. Pergunto no verso 10, o Espírito Santo disse a ele que era para ele ir para a Macedônia? Veja aí. O Espírito Santo disse a ele? Não, não disse. Ele concluiu. Há um mover do Espírito, e quando o Espírito Santo quer dizer não vai pregar, porque ele vai dizer não vai pregar, acabou. Olha só, o controle do Espírito Santo de tal modo que o sujeito está proibido de pregar. Olha só. Então o Espírito Santo, ele não está sujeito aos planos de Paulo nem aos planos de Nílis, não. A gente está orando aqui, Senhor, abre-nos uma casa. Abre-nos uma casa. Dá-nos um lugar, Senhor, melhor para ir. É só uma oração. Não tem, o Espírito Santo não falou, saia dessa casa. O Espírito Santo não falou. Mas eu quero que o Espírito Santo tenha um plano. Isso eu quero. Senhor, aí eu pergunto a vocês, a igreja inteirinha está em unanimidade. É hora de sair. Então eu vou, opa, mas eu estou concluindo, o Espírito Santo não me falou. Aí eu digo, Senhor, e nos leve para um local. O que o Espírito Santo quer? Ele tem um plano. Ele tinha um plano para a Macedônia, irmãos. Ele precisa fechar uma porta no Senhor, uma porta no Senhor, uma porta no Senhor, para ele ter um plano. E o plano é que ele tome o controle da sua igreja. O plano dele é que você não seja uma pessoa passiva no evangelho. Esse é qual é o problema? O problema é que a gente tem a atitude de recebedores e não a atitude de agentes de Jesus. Nós somos recebedores de uma carência que nós temos. Eu tenho uma carência e uma necessidade, então eu fico passivo. Eu vou para receber, porque é assim que funciona no supermercado, é assim que funciona na farmácia. Tá postando essa semana que Feira de Santana parece que tem um espírito de todo doente, né? Eu postei lá, você viu isso aí, né? Eu coloquei lá. Aí uma pessoa aqui me entrou logo, falou: olha, eu vou lhe explicar logo. É porque as pessoas, já imaginando que vão ficar doentes, chega na farmácia, compra um bocado de remédio, aí vence a validade e vão comprar de novo. Essa foi a explicação que me deram. Mas não me disseram que não tem esse espírito de todo doente. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Quem já não foi para o hospital, ou seja, estava com uma enfermidade, alguma coisa assim, não foi para o hospital e quase morre por não ter ido ao hospital? Levanta a mão assim, levanta a mão. Quem quase morre por não ter ido? Uma. Então vou entrevistá-la aqui agora. Me diga qual o nome dessa enfermidade que você, que é teimosa, que você não gosta de hospital, foi, mas não foi. E aí, não indo, quase morre. Qual foi a enfermidade? Foi lúpus. Foi. Você sabia que tinha essa enfermidade? Sabia. Mas foi de teimosa que você não foi para lá? Foi de teimosa que eu não fui. Bom, ela sabia que tinha enfermidade e não quis ir e não foi. Perfeito. A maioria daqui é o contrário. Tá espirrando, tá com dor de barriga, pum, corre para o hospital. É assim, não é? Todo mundo é assim. Eu que vendi produto na área hospitalar, vou logo lhe dizer, logo uma. Eu tinha um produto chamado Sanocid, que era a base de quaternário de amônio. Quaternário de amônio, cloreto de benzalcônio. Cloreto de benzalcônio, o produto tem que ser para matar salmonela, pseudomonas, estafilococcus. Para isso, ele tem que matar as 3 bactérias. Ele tem que ser diluído a 0,6, ou seja, a proporção dele no produto que eu vendia era 1/3. Você pega 1 litro, 2 litros de água e passa. Se você quiser matar só pseudomonas e salmonela, mas não estafilococcus, você tem que diluir de 1 para 10. Eu tinha laudo técnico para diluir. Irmãos, não tinha hospital nenhum que não diluísse de 1 para 50. Pegava meu produto e diluía para 50. Tu vai no hospital, tem um escarro lá, pode ter certeza que ninguém vai passar hipoclorito, porque é proibido. A CCIH proíbe de passar hipoclorito em hospital. Tá as enfermeiras aqui que não podem me deixar mentir. Simplesmente isso. Você põe cloreto de benzalcônio, que deveria estar a 0,6, ele está diluído, ou seja, de 1/3, ele está a 1 para 50. Você vai para o hospital e pega a sua doença. Agora, hein? Volta pior. Mas a atitude nossa é sempre a atitude para ser, eu quero resolver o meu problema. A nossa atitude sempre é essa. Irmãos, eu pensei, aí eu vou ser bem sincero, eu pensei, e eu falei com a Fernanda hoje, decepcionados comigo e com ela. Eu falei decepcionado, ela está lá em cima. Eu decepcionado comigo e com ela. Eu pensei, irmãos, sinceramente, quando a gente saísse da Igreja Assembleia de Deus e viesse para fazer discípulos, eu pensei, sonhei, pensei em discípulos aguerridos para não serem agentes secretos de Deus, nem muriçocas de Deus. Eu sempre pensei em agentes agressivos de Deus. Eu nunca trouxe uma proibição para os irmãos do que não é e o que não é. Eu não falo de pecado contrário para você, não. O diabo não dribla você. O diabo não dribla ninguém aqui. Né? Nesse sentido, Deus me deu sabedoria para instruir vocês aqui. Está todo mundo bem instruidinho. Mas não adianta nada. Cadê o Espírito Santo na vida? Cadê a ação do Espírito Santo na vida?
O coitado do diácono não sabe nem orar. O coitado do diácono não sabe nem orar, que é Felipe. Sabe nem fazer nada, mas faz. O cara não sabe fazer nada e faz. E você, que tem 8 anos aqui na videira comendo alimento, faz o quê? Tá faltando o quê, irmão? Ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo move a igreja do Senhor para que onde ela esteja, Deus esteja agindo. Onde você está? Onde você está tem que ter salvação. Onde você está tem que ter cura divina. Vou fazer uma pergunta aqui agora para uma pessoa. Quem sabe faz ao vivo. Tomara que ela não fique nervosa. Tá? Tá, Guida? Guida, na semana passada... Foi mal, viu? O portão tá ali. Você quer ir embora? Pode dar tempo. Semana passada a gente começou a gente foi orar. E aí ficou em pé aqui, uma pessoa ficou em pé, colocou as mãos sobre Guida. E vamos ver o que foi que aconteceu. Quer contar? A voz sumiu. Você quer contar? É. Bom, irmãos, eu vou contar aqui. De noite ela chegou e procurou a dor da coluna e não achou. E vira para lá, vira para cá. Quando eu entrei no Ágape na sexta-feira, estava ela agoniada, conversando com a santa ali e dizendo, mas sumiu aqui, eu não fui batizada com o Espírito Santo, mas estou curada da coluna. Irmãos, é para Jesus curar sempre. Só que a gente, irmãos, olha só. Jesus, 100%. Qualquer enfermo que Jesus põe a mão, cura. Niles é um discípulo 6%. Então só 6% dos que orar vai curar. Eu sou perrapado. Está faltando 94% de Jesus em minha vida. Na vida de Cláudio, aí está faltando 90%, ele já tem 10%. Na vida de Ângela, 11%. Na vida de Ilka, 7,5%. Na vida de Marlon, 9%. Sei lá o que, eu não sei. Eu sou aluno dele. Na vida de Rafael, 22%, né? Então, 78%. Eu estou falando genérico. Nós somos alunos, portanto, Cristo não está ainda pronto. Hein? É. Então, o que acontece? Eu estou aprendendo, irmãos. O Espírito Santo não conseguiu ensinar os discípulos, aos apóstolos. Os caras não sabiam. Eles não sabiam. Ele chega assim, rapaz, tu não botou a mão? Não, é assim, rapaz. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nem estou sabendo que tem Espírito Santo. Jesus não sabe, não é? Rapaz, deixa eu te explicar. O que é o seguinte, Jesus, blá, 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 blá. Aí batizou os caras. Deixa eu botar a mão, porque eu estou precisando começar a pregação. Eu preciso ser cheio do Espírito. Todo mundo foi batizado. E ele começa a pregar e ensinar. Ficou 2 anos lá. O evangelho é muito simples e não pode. Quem complicou foram os sistemas religiosos. Eu é que tenho que me descomplicar e você também. Eu estou te ajudando a descomplicar. E hoje, quando nós estávamos jantando, eu falei com Fernanda assim, ó. Eu falei, Fernanda, estávamos jantando na Progresso. Jackson estava do meu lado, eu falei assim, Fernanda, deixa eu ler o versículo que eu queria ler para vocês, o que foi que Deus falou comigo, com Fernanda. Nós temos um conflito de dívida com vocês. Vou logo avisando, temos mesmo. A gente se sente que nunca cumpre a nossa função. Essa aqui é a verdade. Aí, 62:10 de Isaías, nós estávamos lendo de manhã, e o Senhor fala assim para mim e para Fernanda. Nós começamos a chorar os dois na mesma hora. Passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo. Construam a estrada. Removam as pedras. Ergam uma bandeira para as nações. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você será chamada procurada cidade não abandonada. Irmãos, eu me sinto em débito, porque eu estou tentando ensinar para vocês um evangelho simples, sem religiosidade, mas o Espírito Santo precisa tomar você para ter liberdade com você. O Espírito Santo precisa pegar você na mão. Eu quero te ajudar, ele pegar você da sua mão e lhe levar para você ser uma tocha viva. Alguém precisa lhe equipar e lhe instruir. Você precisa de um estudo bíblico? Está aqui. Você precisa de um livrinho? Está aqui. Você precisa expulsar um demônio? Está aqui para lhe instruir. Você precisa de... Está aqui.
Nós estamos aqui levantados por Deus, irmãos, para fazer este papel que eu acabei de ler para vocês, tirar pedra, ajeitar o caminho, conversar e tal, e estamos fazendo. É um trabalho extremamente espinhoso, mas é o que Deus mandou a gente estar fazendo. Só que é o seguinte, Ele está chamando você para ser cheio do Espírito onde você está. Ele está chamando para que cada pessoa que você colocar a mão para ser curado, seja curado. Por que não será curado? Me diz. Tu é um discípulo 3%. Então tu tem que começar hoje. Urgente orar pelos enfermos hoje. Para até de noite aumentar para 4. Amanhã você ora mais, aumenta para 5. Depois aumenta para 6. Vou lhe explicar como é que é. Porque quando você começa a orar, a primeira coisa que você faz, que eu estava falando dos hospitais e dos negócios, é duvidar. Primeira coisa é essa. Vou orar por ele aqui. Você tem uma enfermidade? Não tem problema. Aí eu começo a orar por ele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender toda a enfermidade. Aí eu começo a pensar na hora da oração. Eu estou orando e estou pensando. Em nome de Jesus eu repreendo. Que enfermidade mesmo será que ele tem? Em nome de Jesus eu repreendo. Bobagem esse negócio de ficar na mão na cabeça. Deus mandou botar a mão na cabeça mesmo. Em nome de Jesus sai enfermidade. E se for demônio? E se me pegar aqui agora? Em nome de Jesus, isso aqui não, mas não vai pegar. Em nome de Jesus, não vai não. Aí eu já não estou nem mais orando. Eu estou só falando com a boca. Em nome de Jesus, Senhor. Administra, Senhor. Abençoa o teu filho. E eu já estou fugindo. Não estou querendo porcaria nenhuma. Porque a fé está acontecendo aqui dentro. Aqui fora é só hipocrisia farisaica. Eu estou falando aqui, mas não significa nada. Eu não creio mais. A adoração não dura um minuto, porque eu não creio. Eu vou perdendo a fé na hora que eu vou lendo. Eu vou tendo dúvida. Eu vou orando e tendo dúvida. Eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Começa a orar. E se não batizar, o que o pessoal vai pensar? Meu Deus, que vergonha. Jesus aqui agora. Mas será que tem? E toda vez tem que batizar? Por quê? Aí você começa. É assim que a gente boicota a gente mesmo. Só que é o seguinte, irmão. Você quer descer ou quer subir? Tu quer ser um discípulo 1% ou discípulo 30%? Ou 100%? Tu está subindo, então tu tem que fazer treinamento de fé. Você tem que orar pelas pessoas. E tem que orar para Jesus batizar. Você vai, uma pessoa no trabalho. Eu estou doente, rapaz, estou enfermo. Pera um pouquinho. Eu vou orar por você. Tá com um filho doente. Eu vou levar no hospital. Não vai nada, tu vai orar. Porque se vai gastar filococos lá no negócio, se não usou sanocídio, cloreto de benzalcone a 6%. Lembra esse negócio aí? Então eu vou orar pelo meu filho. Eu vou orar aqui agora, põe a mão na cabeça. Em nome de Jesus, tu vai ficar curado agora. Aí não fica. Vai ficar. Jesus, eu quero treinar a fé na minha filha. Em nome de Jesus, fica. Em nome de Jesus. Fica. Pô, velho, 20 minutos não ficou, 30 minutos. E tu fica lá. E você fica insistindo. Depois que dá errado, você para. Por que deu errado, Senhor? Não curou. Pô, velho, não oro mais. É sempre assim. Não é assim? Não oro mais, pai. Não é da vontade. Vai ver que não era da vontade. É sempre assim, irmãos. E o Espírito Santo, querendo nos ensinar na escola que ele ensinou os apóstolos, na primeira lição, tu tira a mão da cabeça da pessoa e já acha que você está com pecado. Aí já não ora para Jesus batizar, aí já não ora para Jesus curar. Aí o que faz? Drogazil. Claro, vai para drogazil, claro. Telefona. Ou seja, não precisa de evangelho. O Espírito Santo que caiu nos apóstolos, eles não sabiam nada. O Pedro entrou na casa, não sabia o que ia acontecer. O Espírito Santo caiu, interrompeu a pregação dele. Como é que eu já nasço sabendo expulsar demônio e tudo? Irmãos, agora eu vou concluir sobre as línguas. Abre aí 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. E eu vou terminar aqui. Baseado nisso aqui. 1 Coríntios 14. Verso de número 1, 2, 3 em diante. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida, lê o resto, não fala, senão a... Continua. Porque ninguém, e em espírito ora, ou fala em mistério. Eu faço uma pergunta. Os apóstolos falaram em língua que os homens entenderam ou não entenderam? Então tem uma língua e uma outra língua. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos... língua mistério. Perfeito, língua dos anjos. Então tem uma língua, tem duas línguas. Mas não tem só essas, tem mais línguas. Não tem só essas. Eu estou falando em português, então tem uma terceira língua, a língua nativa. Que tem gente que não fala a língua nativa.
Tem gente que não fala. Tá, beleza. E tem uma quarta língua, que é língua recebida. Essa é uma língua rara, mas é uma língua recebida. Por quê? Tá o pastor, o presidente da Assembleia de Deus de Aracaju. Deus mandou ir para. Eu vi esse testemunho em Abreu e Lima, lá pelos idos de 80, sei lá. E ele está em. Aliás, antes. Aí ele está em Paris. Deus o enviou para Paris para evangelizar, sem ele saber. Só daquele tempo, hoje não ia. Aí ele foi para evangelizar e ele sentou numa praça de Paris, não lembro mais. A praça era pequena quando eu vi. Ele sentou e começou a chorar. E com o Senhor, não é possível que eu vim aqui. O Senhor me mandou para vir para aqui, para Paris. A igreja me enviou para aqui e eu não sei falar francês. Claro que isso aqui para mim é uma estupidez, né? Mas escuta a história. É uma estupidez, mas escuta a história. Aí o cara tá chorando e ele chorando, ele começa a falar em línguas. Aí ele começa a falar e começa a chorar e orar e falar em línguas. Aí vem um rapaz e para do lado dele e fala, cutuca ele, aí ele abre os olhos e olha o rapaz. O rapaz, o senhor é de onde? Ele responde em língua estranha pro cara. Aí fala aquele negócio. Eu sou professor da Universidade de Paris e o senhor está falando na língua que eu ensino, que é língua clássica francesa. Onde o senhor aprendeu isso? Ele recebeu o idioma inteiro em francês naquele dia. Me lembro de um caso de uma pessoa, de dois casos que eu conheço, de que viajou ao exterior. Quando chegou no exterior, esse caso especificamente, uma pessoa lá que estava visitando, fazendo um documentário, uma coisa assim, de televisão. Quando chegou lá, Deus encheu uma pessoa e começou a falar em dinamarquês. O cara é da Dinamarca. Quando ele olhou, a pessoa começou a falar em dinamarquês. Ele começou a chorar, porque a pessoa estava pregando o evangelho em dinamarquês. Ele ali mesmo se converteu. A pessoa que estava pregando, ela recebeu o idioma inteiro. E ela começa a falar. E eu vou dizer, quem conhece Ronaldo Lidório? Irmãos, como é que o cara pode falar 40 línguas? Me diga aí como é que faz 40 línguas. Como é que uma pessoa fala 40 línguas? Eu na África do Sul, um cara com 20, falando em 20 línguas. 20 línguas. Tem certas coisas que se recebe inteiro. É um dom de Deus. Perfeito. Agora o que acontece? Esta língua aqui, o cara não entende. Está escrito que o cara não entende. Ninguém entende o que está falando em verso 4. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha, bem simples. O Espírito Santo está atuando no meio da igreja do jeito que ele quer, como ele quer. Ele é o dono da igreja. Essa igreja não é uma bagunça. Essa igreja é uma igreja pequena. Isso aqui, irmãos, 1 Coríntios 14 é uma célula. Isso aqui é uma célula. As igrejas são pequenininhas. Todas são dentro de casas. Os cristãos estão todos aqui, livres no Espírito. O Espírito os impulsiona a orar. O Espírito impulsiona a orar para Jesus batizar. O Espírito para curar. O Espírito... Aí entra o incrédulo. Quando entra o incrédulo, o que acontece? Aí você começa a ler o texto. Eu não vou ler o texto não, tá? Depois você lê. É fácil. O incrédulo entra, os cristãos param de falar em língua e explica para ele, ó, é o seguinte, ó. Que eu queria te explicar o seguinte. Para de falar em língua, porque na hora que o incrédulo entra, o texto diz que é para a gente falar em profecia. A profetizar para o camarada, chamar o cara e falar a palavra de Deus. Inteligivelmente. O cara não sabe o que é aquilo, então ele tem que ter ordem no culto. Então, eu, por exemplo, ficar no microfone falando em língua estranha assim, dia de domingo, não é correto. Não é correto. Posso falar uma vez, mas não é correto. Porque aquele cara que está aqui, ele não entende. Está escrito aqui, não tem entendimento. Por isso que diz assim, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei barba assim, o que ora em língua desconhecida, ora para que também possa interpretar. A língua que é falada com interpretação, ela tem valor de profecia. Mas você observe que o Espírito Santo, ele começou lá no Pentecoste e foi parar dentro da igreja organizando o culto. Ou seja, todo mundo está sendo edificado em que maneira? Falando o tempo todo com Deus, porque recebeu uma língua pessoal para orar. Por que você recebeu essa língua pessoal para orar? Porque você é um veículo e um canal do Espírito Santo, irmão. Você é um canal do Espírito Santo a partir do momento que se torna um discípulo. E meu lamento, e o de Fernando, é esse. Eu não queria, irmãos, uma igreja morta e passiva. Não estou falando que é morta e passiva. Estou dando indireta. E se estou dando indireta, cabe na sua cabeça a cachola. Pega aí. A carapuça. Eu não quero uma igreja. Eu e Fernanda. Esse é o conflito. Eu não estou afim de montar e nunca montaria um sistema religioso. Se isso vai doer no meu coração, já está doendo agora.
Foi o que eu estava falando com a Fernanda. Nós só temos interesse de capacitar você para você ser uma tocha, um instrumento, um testemunho vivo de que Deus está vivo nesta cidade. Deus não está brincando de estar vivo, nem estará vivo. Ele é um Deus vivo. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus muda o coração, Jesus muda a vida, Jesus transforma a vida de cada pessoa. Agora, para isso acontecer, ele vai contar com quem? Com você trazer as pessoas para aqui, para a videira? Tu tá de brincadeira, é melhor não alugar nada. É melhor desalugar e faz culto aí na praça. Não existe isso. O que nós queremos, o que Deus deseja, irmãos. E aí eu encerro. O que adianta você ser cheio do Espírito Santo para ficar sentado aqui? Fala para mim. Diga para mim. Tu está fazendo o quê? Qual é a missão que você está fazendo? Porque os apóstolos estavam fazendo missão. Na hora que eles saem para pregar o evangelho, o Pedro e o Paulo, Pedro e João, eles vão impor as mãos em Samaria, mas Filipe já tinha ido. Eu vou fazer uma pergunta bem clara para você. Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Ó, me compreenda o texto, tá? Eu vou usar uma palavra meio pesada. Qual foi a última vez que você falou de Jesus assim, lascado mesmo, descaradamente? Falou assim, rapaz, você precisa de Jesus, rapaz, isso é vida, que sua vida está acabada. Qual foi a última vez que você falou de Jesus assim, sem vergonhamente? Sem vergonha. Rapaz, isso é vida destruída. Rapaz, o que você está precisando é entregar sua vida a Jesus. Você precisa de um novo Senhor na sua vida. Você precisa ser transformado. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pregou com ousadia a palavra de Deus? Qual foi a última vez? Está faltando o quê, irmão? Faça sincero. Está faltando o Espírito Santo para mover a igreja. Senão a igreja é morta. A igreja sem Espírito Santo é morta. A igreja sem Espírito Santo vai para o culto de domingo, irmão. Igreja sem Espírito Santo vai para o culto de domingo. É isso que a igreja vai. Imagine, o pastor dessa igreja está falando uma lapada dessa. É isso aí. Não retira uma vírgula. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu morro e a minha vida perde sentido. Eu preciso ser cheio do Espírito. Então, mais do que eu orar, e é o que nós vamos fazer aqui agora, mais do que orar, você precisa compreender o que eu te falei. Se você não tem missão, não precisa de poder. Você não tem missão, não precisa de Espírito Santo. Se você não tem uma missão, o Espírito Santo disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão do Espírito Santo, fazer de você uma testemunha. Amém? Eu quero saber se você quer ser uma testemunha de Jesus. Pode dizer amém? Você vai precisar hoje começar um treinamento. Nós vamos orar. Eu vou pedir só que venham aqui Rafael, Wellington, Cláudio. Nós vamos orar. E se Deus nos permitir, em breve, eu vou ajudar vocês em cura divina. Instruir algumas coisas para vocês. Porque o que estamos precisando é começar a deixar de ser discípulo 3%, para subir essa escala, para orar pelos enfermos, Jesus curar mesmo. Começar hoje uma escala de fé, uma escola de fé, para essas coisas serem realidade na sua conexão e na sua casa. E você parar de gastar dinheiro com farmácia. Parar de gastar dinheiro onde não deve. Ver milagre acontecer no vizinho, na sogra, no filho, onde for. Quantos querem isso? Digam amém. Hoje eu vou orar para Jesus encher-nos com o Espírito Santo. É claro que quem não quiser ser cheio do Espírito Santo vai ser o quê? Aí diz, Senhor, eu não quero não. Aí já passa, põe a mão na cabeça, não queira, problema nenhum. Eu esse negócio de falar em língua não é comigo não. Tem 4 tipos de língua aqui. Já fala em português? Já, então eu estou satisfeito. Então tu fala em português. Agora quem ora se edifica, está escrito. E Paulo orava mais que todo mundo em língua. Como é que ele ora em língua? No microfone? Não. Ele ora... Começa a falar em língua aqui sozinho. Dirigindo, começa a falar em língua, fala sozinho. Estou orando em casa, estou orando em línguas. Claro que eu oro com a minha cabeça também, Senhor, tem misericórdia, não sei o que, abençoa fulano, tal. Daqui a pouco volta a falar em língua, estou me edificando. É assim que você vai fazer. E você sentiu arrepio? Arrepio nenhum. Cai no chão? Não, fique tranquilo, cai não. Se cair no chão é meninice individual. Pronto, caia. Curta um pouquinho agora, vou lavar a roupa. Porque você vai se sujar todo, você tem que trocar de roupa. Não tem jeito. Então você tem que lidar com essas coisas. Mas hoje a gente vai orar aqui agora e o Senhor vai encher do Espírito Santo essa noite agora. Hoje você começa uma caminhada nova na sua vida, amém?
Você tem que começar a sua jornada de fé para Jesus curar, para Jesus encher você do Espírito Santo, porque senão nós temos que declarar a morte dessa igreja. E eu não quero declarar o atestado de óbito dessa igreja, porque eu não tenho essa autoridade. Vamos orar aqui agora. Eu queria que vocês colocassem as mãos sobre todos, do jeito que vocês entenderem que deve, tá? Eles aqui, só eles três. Pode sentado mesmo que eles transitam, como for. Pai, em nome de Jesus, nós queremos esta noite, Senhor, primeiro confessar ao Senhor a nossa dependência de Ti. Confessar ao Senhor que nós não somos nada, Senhor. Confessar ao Senhor que, meu Deus, nós pertencemos àquela igreja ali de Atos dos Apóstolos. Nós somos aquela igreja, Senhor, e queremos ser aquela igreja cheia do Espírito. Senhor, nós não queremos um atestado de óbito. Nós queremos um atestado de vida. Nós queremos atestado de milagres. Nós queremos atestado de transformação. Nós queremos atestado de conversões. Nós queremos atestado, Senhor, de mudança de vida e mentalidade. Nós queremos, Senhor, que o Senhor comece a entrar em cada família e o Senhor simplesmente entra e muda realidades além daquilo que a gente está pedindo. Senhor, tua palavra diz que a gente pode, o Senhor pode fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então comece a fazer mais do que aquele já pensou pelas nossas vidas, Senhor. Uma família cheia do Espírito, que a enfermidade não tem lugar. Em nome de Jesus, nós queremos ser cheios do Espírito para não ficar na dependência de coisas que nós não cremos e que temos medo e que por isso nós, cheios de desculpa, não andamos passivos e parados. Senhor, toma esta igreja com ousadia, para que esta igreja seja cheia do Teu Espírito e cada pessoa possa viver uma vida de intimidade contigo, falando em mistério contigo, que seja edificado, edificando, interpretando, sendo cheio do Espírito e crescendo nos dons espirituais. Pai, nós não temos o domínio sobre isso, nós só pedimos e o Senhor pode começar a fazer, ainda que o Senhor faça com um só, ainda que o Senhor faça amanhã de manhã com um só, ainda que o Senhor faça no domingo com um só, nós vamos orar N vezes até o Senhor estar usando isso, Senhor, como uma prática desta igreja. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor remova o pecado, que o Senhor tire tudo que não presta. Nós queremos, com as nossas mãos impostas com esses presbíteros, Senhor, como os apóstolos, colocando as mãos, pedir, Senhor, remove todo embaraço, enche com Teu Espírito, tira aquilo que não te pertence, Senhor, limpa cada vaso, enche com Teu Espírito, renova as línguas, traz línguas novas, Senhor, para aqueles que estão falando há muito tempo, que eles sejam renovados em espírito e que não só renovados, sejam tomados em ousadia para pregar a Tua palavra, que eles se incomodem com as trevas do seu lado, que se incomodem com aqueles que não conhecem a Jesus e eles façam alguma coisa, que eles não durmam orando, acordem de madrugada incomodados, que cada um, Senhor, consiga enxergar trevas do lado e dizer: eu sou luz e estou aqui para fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos simplesmente repetindo palavras, eu não estou treinando e testando essa oração, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor faça aquilo que o Senhor começou a fazer ali em Atos capítulo 2, e queremos tomar posse disso, Senhor. Enche com Teu Espírito, Senhor, aquilo que impede é um problema do Senhor remover, porque nós não temos o poder de transformar corações, mas o Senhor tem. O Senhor tem o poder de mudar corações, Senhor. Invade aqui agora as vidas, Senhor. Toma corações, toma as mentes, Senhor. Rompe, meu Deus, cadeias agora, cadeias de incredulidade, cadeias de dúvida, aquele que olha para si mesmo e diz para si mesmo que não merece, que não tem condições, que não é nada, aquele que olha para si mesmo, Senhor, e duvida, aquele que acha que a sua vida não vai para frente, aquele que acha que tem que receber uma ideia na sua cabeça, Senhor. Invade esta vida, Senhor. Flui, Espírito Santo, como um rio nessa vida. Senhor, toma este coração, toma esta mente, toma esta boca. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, flua como rio, que jorre como água viva deste rio, em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito, que não haja impedimento, que não haja vergonha, que não haja timidez. Senhor, põe para fora a timidez, põe para fora esse espírito, Senhor, que trava, põe para fora essas línguas que estão presas, Senhor, essas prisões na língua, Senhor, põe para fora. Solta, meu Deus, cada vida aqui agora, libera cada vida, Senhor, rompe, meu Deus, todo medo, em nome de Jesus. Espírito de temor, que seja derrubado, em nome de Jesus, destruído as suas ações, espírito de medo, espírito de dúvida, que saia em nome de Jesus, que cada vida seja plena no Senhor, que cada vida se entregue ao Senhor, que cada vida se jogue nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não permita que o inimigo prevaleça nessa igreja, trazendo morte, trazendo dúvida, trazendo vergonha,
paralisia, oh, em nome de Jesus, espírito de temor, que seja banido aqui do nosso meio, que o teu Espírito tome cada vida aqui agora, Espírito Santo toma cada vida, Senhor, toma cada vida, que cada um seja cheio do teu Espírito, que esta noite, cada um ao deitar na sua cama seja cheio do Espírito, que amanhã ao levantar seja cheio do Espírito, como o Senhor tem feito lá em Palmeirinha, o Senhor tem batizado na horta, enche com teu Espírito cada pessoa, Jesus. Nós não queremos, Senhor, um cemitério, nós não queremos, Senhor, monumentos de que no passado fomos, no passado fizemos, no passado conquistamos. Senhor, nós não queremos passado, nós queremos, Senhor, a presença viva de um Deus no presente. Nós queremos rompimento, Senhor, de tudo que foi impedimento. Em nome de Jesus, quebra cadeias, Senhor, quebra cadeias, derruba impedimentos, Senhor. Oh, Senhor, aquele que, Senhor, confunde a tua obra com a alma, aquele que confunde tudo, Senhor, traz luz, traz esclarecimento, traz revelação, Jesus, que não confunda o Senhor com emoção, mas ao contrário, se entregue na tua presença e que o Senhor tome a sua vida, e que o Senhor encha de paz, e que o Senhor encha a vida e transforme, meu Deus, a família. Meu Deus, todo espírito de enfermidade que tem invadido esta igreja e, Senhor, levado as pessoas como mendigos à porta de farmácias, meu Deus, espírito de enfermidade, onde estiver atuando nas crianças, os pais que não oram mais pelos filhos, oh Senhor, aquelas enfermidades que se acostumaram, coisas que as pessoas já tomam como uma sina, como um destino, como uma maldição, meu Deus, quem sabe como algo que é na verdade, Senhor, um karma. Em nome de Jesus, esse espírito maligno, Senhor, seja removido, esse espírito que impede a fé, que traz incredulidade, Senhor, rompe agora, Senhor, cura o teu povo, Senhor, ainda com as mãos foram impostas, traz cura sobre o teu povo, Senhor, traz cura, meu Deus, rompe, Senhor, a barreira do sobrenatural, rompe esta barreira do natural e entra com o teu sobrenatural, que não sejamos apenas um povo que raciocina, que aprende, que lê, que entende o grego e o hebraico, mas que sejamos um povo vivo, meu Deus, lares vivos, famílias vivas, Senhor, que toda maldição, meu Deus, de conflituosidade, de briga, de contenda seja quebrada em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que aqueles cantos escuros onde há pecado, que a luz do Senhor venha ali, Senhor, remover em nome de Jesus. Senhor, rompe em nome de Jesus isso. Libera, Senhor, libera a tua bênção, libera o teu poder em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor, aleluia. Adore o Senhor, adore. Glorifique a Ele, Arabaxala Bagada. Oh Jesus, bendito seja o teu nome. De olhos fechados, diga: Senhor, eu te buscarei, Senhor. Diga isso ao Senhor: eu te buscarei, Senhor, eu te buscarei. Eu te buscarei, Senhor. Enche a minha vida. Enche a minha vida. Diz a palavra, aleluia. Diz a palavra, aleluia, aleluia. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13 diz isso. Você quer o Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo. E quer dizer que quem manda o Espírito Santo é seu Pai, é seu Pai. Se você tem um Pai no céu, Ele dá o Espírito Santo a você. Você não tem o direito, simplesmente você é dele. Não é uma questão de direito, não é um produto que você compra, não é isso, não é algo que você conquista, você não conquista. É simplesmente a vida de Deus na sua vida. Não é uma questão de conquista, é uma questão de entrega, meu irmão. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, não é da sua cabeça, fluirão rios de água viva. Rios vêm do seu ventre, é assim que diz a palavra, do seu ventre.
A Bíblia diz que o Espírito virá sobre toda a carne. Você está incluso nessa promessa. Não existe chance de você não ser cheio do Espírito, a menos que você não queira. A menos que você não queira, eu não quero. Aí é outra história. Mas as crianças vão ser cheias do Espírito. Quem já foi no encontro de crianças aqui, se lembra disso? A gente ministrando sobre as crianças e as crianças todas cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. É assim que funciona. Só que a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando engessado, a gente vai ficando acomodado, a gente vai se acomodando com as coisas. E Deus está nos chamando, irmão, para sermos vivos. Eu quero encerrar, dizer a você, em nome de Jesus, Deus, a minha Fernanda, ela está descendo já, a minha Fernanda, Deus sabe o que Ele pode cobrar. Ele não vai cobrar de mim e dela algo além do que Ele me capacitou. Eu não fui capacitado, irmãos. Eu não fui chamado e capacitado para produzir uma coisa que está além da minha capacidade. Eu não fui chamado. Eu só posso ser cobrado naquilo que Deus me deu. Deus vai me cobrar o que me deu. E Deus me deu a minha e a Fernanda duas capacidades. Uma, Deus deu a Fernanda e se chama, para quem sabe o que é ICP, Ideia Central Permanente, tá? Isso aí já é um outro nível, tá? Mas presta atenção, a palavra que domina a ICP, a palavra que domina a Fernanda é escutar. Se perguntar, Fernanda, você nasceu para quê? Para escutar. Já que ela escuta, ela compreende. Já que ela compreende, ela cura. E eu fui chamado para capacitar. Ela foi chamada para escutar e eu para capacitar. Deus não vai me fazer, Deus não vai me cobrar nada além do que Deus me deu. E eu quero dizer para você, eu estou entregue ao que eu quero fazer. Deus está lhe capacitando. E se você precisar de cura, você tem quem lhe ouça e quem lhe dê o remédio. Então vai ficar parado quem não quer andar. Eu tenho certeza que o Senhor move cada um. Tenho visto coisas tremendas em algumas vidas aqui. Agora levante em nome de Jesus e resplandece, porque a tua luz vem sobre ti, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Amém? Aplauda ao Senhor por isso em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.